Então, gente, como estão? Eu já estava sentindo falta das aulas. Como a gente acostuma, né? Passa quatro dias, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, isso. Hoje era o quarto dia. E Márcia, você está com saudade das aulas? Tome a voz, fale um Oi, pouquinho. pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na galeria vendo todos vocês. Eu já estava com saudade, sim, né? A gente pegou o hábito ali a semana inteira, todos os dias. Mas é bom assim que vocês já vêm com mais curiosidade, né, Léo? Tem um espaço de tempo aí. Que bom, é isso. Que bom tê-la aqui. Quinta-feira, então, lembrando, quinta-feira teremos aula com a Márcia. Quer falar um pouquinho, se você já tem o tema que vai abordar quinta, Márcia? Sim, então, nas últimas aulas, a gente acabou abordando alguma coisa sobre a diferença entre ser um empreendedor, ser um empresário, como lidar com isso, né? Várias mulheres trouxeram a questão de não conseguir manter essa persona, né? Mãe, filhos e empreendedora. Qual é o lugar que a gente precisa estar? Entre outras questões relacionadas ao empreendedor, empresário e outras pessoas que a gente vive. Então, o tema principal vai ser esse: como a gente olhar para tudo isso, ok? Então, na quinta-feira, às 20h30, teremos aula novamente mais focado na dinâmica sistêmica, esse olhar mais sistêmico para os negócios. E hoje é com o Léo. Que bom, legal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de capital de giro. Então, aqueles que estão com a câmera ligada, como é de praxe, já sabem que autorizam as suas imagens a serem postadas no Facebook, né? Não que gostaríamos de uma grande audiência, né? Tinha gente até com medo de usar o Zoom porque iriam roubar os dados, né? Eu disse, se roubarem a nossa aula e divulgarem, tá bom. Ótimo. Temos mais gente vendo, né? Então, claro, né? Teve empresas que não usam mais, talvez discutam parte estratégica, né? Então, condiz realmente não usar mais. Mas não é o nosso caso aqui. Vi que o Felipe entrou também, que a Luciana entrou, o Alex entrou, que bom, sejam bem-vindos. Então, essa palavra capital de giro, muitas vezes a gente não sabe o que é, né? E não sabe como é formado o capital de giro de uma empresa, né? E a ideia aqui é trazer um pouquinho desse conceito, né, para a gente entender um pouco desse conceito e entender que muitas vezes quando é uma empresa física, né, pode ser o maior investimento que a empresa tenha, né? Não em máquinas, talvez não vai ser tão alto quanto em capital de giro. Eu faço parte, como vocês sabem, de duas indústrias, né? Uma maior, outra metade mais ou menos do faturamento. E todo mês a gente calcula, né? E eu venho acompanhando esse indicador há muito tempo. E hoje o nosso indicador lá está 3:1. O que é 3:1? A cada R$ 1 de faturamento eu preciso ter R$ 3 de capital de giro. E eu vou mostrar os cálculos para vocês na prática, né? Então, é uma indústria. Lógico que uma indústria, ela precisa bastante estoque, material em transformação, né? Não é só comprar e vender, esse material fica em estoque e é transformado ao longo do período. Sem falar que você vende para o seu cliente também com um prazo relativamente longo, né? O nosso prazo lá, hoje já está em torno de 70 dias a média de recebimento. E isso tudo compõe o capital de giro. Vocês vão entender como que isso funciona. Por que é 3:1? Uma vez era em torno de 2, né? 2:1. Então, agora a gente começou a trabalhar com peças importadas e aí esse capital de giro aumenta muito quando a gente tem peças importadas. Por quê? Quando você compra lá fora, você precisa pagar adiantado, né? Antes de receber, antes do material embarcar, por exemplo, nós compramos da China algumas peças, eu já preciso ter pago todo o material lá na China. E ele demora
45, 50 dias para chegar no porto aqui no Brasil. Então, é um tempo bastante grande. E isso tudo vai fazer parte do capital de giro, né? Para depois chegar na empresa, ficar um tempo em estoque, ser vendido para receber com prazo médio de recebimento de 70 dias. Então, realmente precisa ter um fôlego muito grande financeiro. E aí, o que acontece quando a gente vende mais? Se eu tenho 3-1, se eu aumentar, por exemplo, 100 mil reais de venda, eu preciso ter 300 mil reais para sustentar esta venda. Né? Vocês vão ver na prática ali os números, vão entender melhor. Então, eu quero contar um pouquinho dessa história para mim quando nós fundamos uma empresa em 2013, eu e mais 2 sócios, né? A empresa não tinha capital de giro, era uma empresa nova, né? Então, eu, como coloquei 2 terrenos que a gente tinha para construir a nossa casa, já estava programando isso, esses terrenos foram para entrar de sócio dessa empresa. E nós tínhamos uma gama de representantes grande, né, que eram da outra empresa maior que eu era funcionário na época. E nós ocupamos esses representantes para vender este produto, que era um complemento de linha. Então, os representantes, eles queriam vender, porque quanto mais eles vendem, mais eles recebem comissão. Eles vivem da comissão da venda, né? E nós não podíamos vender. Por que a gente não podia vender? Mas não é... Todas as empresas, o que mais querem não é vender para gerar resultados? Sim, mas nós não tínhamos como sustentar o capital de giro. Por quê? Essa empresa compra de grandes companhias, como a Gerdau, por exemplo, né? E a Gerdau não dá prazo para ninguém, porque ela, mais do que ninguém, sabe dessa questão do capital de giro. E nos volumes que a Gerdau tem, se ele aumentar 30 dias de prazo, ele tem que aumentar o capital de giro dele em um faturamento, mais ou menos. E isso é muito dinheiro. Eu não sei quanto que a Gerdau hoje fatura por mês, mas é algo em torno de 1 bilhão, né? Imagino eu, algo assim, porque o faturamento deles anual era mais do que 10 bilhões. Então, se eles derem 30 dias a mais de prazo para todos os clientes, eles têm que ter em caixa 1 bilhão para sustentar este prazo. E isso tudo é capital de giro, né? Então, lá nessa empresa, lá em 2003, nós podíamos vender, assim, 40 mil reais. O que nós queríamos mais era aumentar, mas nós podíamos vender 40. Então, nós pegamos lá 10 representantes e dissemos, cada um pode vender 4 mil. Eles não acreditavam, né? 4 mil eu vou vender num cliente só. Mas é o que a gente pode nesse momento, porque nós não temos mais dinheiro para comprar matéria-prima, para produzir as peças e dar prazo para o cliente. Então, eles não entendiam isso na época, mas foram acatando essa decisão, né? E aos poucos, então, o que a empresa fez? Ela foi vendendo, tendo lucro, e o lucro foi reinvestido na empresa, até chegar ao ponto que ela está hoje. Mas nós, sócios, só fizemos uma combinação que ninguém iria depender do dinheiro da empresa para viver. Então, nós pudemos, por 7 anos, somente plantar. Plantar é o quê? Nós só devolvíamos todo o lucro que a empresa gerava, devolvíamos para a empresa. De que forma? Capital de giro. Né? Não investimos em muito poucas máquinas nesses primeiros 7 anos, e então o principal investimento foi em capital de giro. Hoje, para vocês terem uma ideia, assim, mais ou menos, nós temos de máquina menos da metade, uns 40% do valor investido em capital de giro é o valor investido em máquinas. E muitas vezes, quando um empreendedor novo vai tomar uma decisão, ele não leva em consideração isso. Ele só pensa, eu tenho que comprar tais máquinas para produzir tais peças, e ele não pensa que ele vai ter que investir esse valor em capital de giro. E esse talvez seja o grande problema. Minha Siri aqui está querendo conversar comigo. Esse talvez seja o grande problema das empresas se descapitalizarem, né? Ou melhor, não se capitalizarem, porque quando você inicia um negócio, você está, via de regra, sem capital, né? E aí, quanto mais eu vendo, mais eu preciso, por exemplo, descontar títulos.
E aí, o quanto vale a pena descontar títulos, né? Quanto o juro que o banco está me cobrando vale a pena para mim crescer? Existe uma conta aí para fazer. Por quê? Chama-se o custo da oportunidade, né? Se eu descontar título e eu usar isso para capital de giro, o lucro gerado vai pagar o juro que eu estou pagando, aí vale a pena eu acelerar o meu crescimento com dinheiro de terceiro, que é de quem? Com dinheiro do banco. Se o meu lucro, então, gerado no mês, for maior do que o juro que eu estou pagando no banco, vale a pena, porque eu ganho essa diferença. Então, eu já não ganho mais o lucro total. Parte dele eu vou pagar para o banco. Se eu não pegar o dinheiro emprestado, o lucro gerado vai ficar todo na empresa. Então, existe essa questão que a gente chama alavancagem financeira. É o quê? Fazer a empresa crescer com dinheiro de terceiro, não capital próprio. Capital próprio é o quê? É o capital que os sócios colocaram na empresa, mais o lucro gerado que vai ficando acumulado com o passar do tempo e vai crescendo essa bola de neve, né? Então, crescer alavancado é o quê? Vou pegar dinheiro emprestado para fazer meu negócio crescer. Quando vale a pena? Quando o lucro gerado por essas vendas a mais, né, quando a venda a mais gera um lucro que é maior do que o juro que eu pago para o banco daquele capital de giro, né? Então, é mais ou menos isso. Então, lá na empresa nossa, nós ficamos 7 anos sem tirar. Bom, 7 anos sem tirar foi plantando, plantando, plantando. Então, se fosse uma vaquinha de leite, né, ela estaria já gordinha em 7 anos. E aí nós conseguimos, né, ela dá lá, sei lá, vamos chutar aqui, o Felipe pode me ajudar, mas talvez uma boa vaca de leite, hein, Felipe? 40 litros de leite por dia, né? Então, no começo, quando ela era pequenininha, talvez ela desse só 5 litros de leite. Se eu tirasse 4, iria sobrar muito pouco para reinvestir, tirar esses 4 litros para os sócios, né? Agora que ela cresceu, se ela desse 40 litros de leite e eu tirar 4, não vai fazer muita diferença, entendeu? Faz diferença, mas ela suporta. Ou seja, a empresa começa a dar resultado para os sócios quando ela que ela tem um tamanho suficiente que o lucro tirado para os sócios não vá comprometer. Felipe fez um positivo, é isso aí, 40 litros de leite. Então, que não vá comprometer o crescimento e a sustentabilidade dessa empresa. Ela se sustentar por si só. Então, é importante a gente saber o que é esse tal capital de giro, né? Porque se a gente não souber disso, nós podemos sangrar essa empresa antes mesmo dela ter condições de nos sustentar. A maioria dos pequenos empresários que misturam as finanças pessoais com a da empresa acabam fazendo isso, né? Porque você não sabe qual é que é o lucro verdadeiro que a empresa dá, porque eu estou todo misturado, né? Minha finança pessoal está misturada com a da empresa. Então, quanto realmente de lucro está dando essa empresa? Então, quanto que eu estou crescendo todo mês? Esse lucro que está sendo reinvestido na própria empresa, ela está proporcionando um crescimento, né? Quanto que é todo mês? Então, no momento que eu vou acompanhando isso e eu sei quanto de lucro, eu começo a definir quanto que, se eu precisar, quanto que eu posso tirar de lucro da empresa, para que eu não tire mais do que o lucro, porque eu estaria diminuindo o tamanho dessa empresa, mas que eu tire muito menos do que o lucro, porque sobra dinheiro para reinvestir e fazê-la crescer. Que esse eu acho que é o empreendedor, né? Ver o seu negócio crescer. Mas a gente tem que saber que ele só vai crescer se nós plantarmos, colhermos, plantarmos de novo, colhermos, até que fique grande isso e eu retroalimente por um período X que agora sim eu fico confortável em tirar um salário, tirar um lucro que a empresa já está andando por si só e não vai ter problema financeiro. Então, um pouquinho da história ali que nós fizemos foi isso. Agora eu acho que eu vou... Bom, como que eu me sentia na época, né? Que vi esses 7 anos, eu tinha que me garantir com o salário que eu recebia na outra empresa que eu era funcionário. E hoje eu virei sócio, né? Mas eu
de certa forma, né, tinha um desejo de retirar o dinheiro. Mas eu segurava esta emoção, este impulso de fazer com um único objetivo, né? Com a necessidade de fazer a empresa grande. Então, quando nós pensamos em empreender, temos que pensar sempre o quanto que eu vou poder tirar desse empreendimento. E eu só vou saber disso quando eu tiver controles. Lembram da primeira vez que a gente conversou? Quando a gente tiver controles Dylan tem que fechar os microfones. Quando eu tiver controles e souber quanto é o meu lucro. Aí eu posso definir quanto que eu posso tirar de dinheiro. Então eu vou mostrar vou fazer um exercício aqui com vocês. Deixa eu ver. Peraí. Não foi, né? É aqui. Vou compartilhar. Vocês me digam se você tá vendo, amor? Tá. Uhum. Então nós vamos aumentar um pouquinho aqui para vocês entenderem o que é estado de capital de giro. Ficou bom de olhar aí? Uhum. Tá bem. Então eu trouxe dados reais aqui, realmente, de uma empresa que importa, tá? E um container hoje custa mais ou menos, do tipo de peça que a gente importa, $40 mil, tá? Então vamos dizer que uma empresa importe e venda um container por mês. Vamos entender. Vocês ficam me vendo na tela ou não? Não, só fica vendo o... Tá bem. Então, eu vou fazendo com o mouse aqui, vocês vão acompanhando. Então, quando eu pago esse pedido, geralmente eu tenho que pagar no pedido. Às vezes eles dão uma colher de chá de pagar uma parte no pedido e outra parte quando embarca. Mas vamos colocar que no pedido eu paguei os $40 mil, né, que são R$200 mil. Aqui essa coluninha é dólares, aqui essa coluninha é reais. Eles demoram geralmente 30 dias para produzir, eles só produzem sob pedido lá. Tá? Então, quando embarca, veja que sempre é ciclos de 30 dias. Então, o primeiro pedido, 30 dias depois, se eu vendo um container por mês, já tem que disparar outro pedido. Esse aqui vai estar embarcando, eu disparo outro pedido. Então, já tem um container embarcando, de $40 mil. Outro em viagem, que é mais $40 mil. Para que isso? Para a cada 30 dias chegar um container bem certinho, senão eu vou ficar sem mercadoria para vender. E um container recebendo na empresa, porque esse de viagem aqui, ó, desde que embarca até chega na empresa, é de 45 a 50 dias de viagem, mais uns 10 dias de desembaraço, que é o quê? Desceu no porto, faz toda a alfândega, muitas vezes cai canal vermelho, os fiscais vão lá olhar, vão vistoriar, até liberar, pagar os tributos, todas essas coisas aí. Então, um container recebendo na empresa, um em viagem, outro embarcando e outro de pedido. Então, até aqui nós já temos $160 mil. Quando chega esse container no Brasil, tem o desembaraço. Aproximadamente 70% do valor da mercadoria. Nesse ramo que eu trabalho, que é autopeças, tá? Mais $28 mil. Tá? Quando eu faço uma venda de um produto desse, como vem da China, qualquer suspiro que der aí é muito longe, né? Atrasa. Então, eu tenho que ter estoque para 2 meses. Esse estoque para 2 meses, eu estou considerando 2 vezes 40 mais 30%, que é o quê? É o custo de nacionalização. Mas você, Léo, falou em cima que é 70% para fazer essa nacionalização. Sim, só que parte desses tributos eu credito. Ou seja, ICMS, PIS, COFINS, IPI, eu vou usar de crédito e já no primeiro mês eu aproveito o crédito para não pagar tributo na hora que eu for pagar. É um sistema de compensação ali. Então, o que vai para o estoque, ele custa, em média, 30% a mais do que eu paguei lá na China, que são todas as despesas, imposto de importação, despesa de transporte, despesa de desembaraço, que eu não tenho crédito, né? Aí eu vendo essa mercadoria. Ficou 2 meses no meu estoque, aí eu vendo a mercadoria. E eu dou mais 2 meses para o cliente me pagar. Aqui eu coloquei o dobro, né?
2 vezes 40 dá 80, 160, que é em média o que acontece. Léo, mas você vai ter o dobro de lucro? Não. Geralmente, para colocar esse dobro aqui, está todos os impostos que eu vou pagar em cima, estão todas as despesas da fábrica. Se conseguir chegar num lucro de 8 a 10%, a gente solta foguete, né? Então, vamos lá. Mas para fazer o cálculo aqui, isso aqui é tudo números reais, tá? Eu cheguei a uma somatória desses valores todos de 452 mil dólares. Para vender quanto? Né? Para um faturamento mensal de 40 mil dólares. Se eu vender um container por mês. Então, aqui eu tenho um capital de giro de 11 vezes o faturamento. Eu falei lá que na nossa empresa, na nossa indústria, são 3 vezes. Era menos. Quando começamos a importar, foi para 3. Agora, se eu só importasse, eu teria um enorme capital de giro. Então, vamos dizer que eu venda um lucro eu venda 40 mil dólares por mês, com lucro 10%, eu teria 10% de lucro, né? Que é 4 mil reais. Esses 4 mil reais, o retorno do investimento seria quanto? 0,88. O que é esse 0,88? É 4 mil reais de lucro dividido por quanto tem investido para fazer esse negócio rodar. Tá bem? Eu vou tirar o compartilhamento aqui para ver vocês um pouquinho aqui. Então, quando precisa investir muito, num caso extremo como o de importação, o meu retorno de investimento ele começa a reduzir bastante. Então, se eu achasse algo para aplicar que rendesse mais do que o 0,88, seria um custo de oportunidade de deixar de trabalhar com esse produto e investir em algo que me renda mais do que 0,88. Aí as pessoas pensam, mas eu estou tendo 10% de lucro. Lucratividade é diferente de retorno de investimento. O retorno de investimento, você tem que considerar todo o valor que você colocou para aquele negócio existir, né? Esse é o retorno de investimento. Então, quando se fala de uma indústria, eu tenho que colocar, inclusive, quando é máquinas, quando é pavilhão construído, todas essas coisas. E, geralmente, a gente não faz esse cálculo, né? Se eu for ver uma ação na Bolsa de Valores, um dos indicadores é o retorno de investimento. Então, eles consideram muito isso. O que eles fazem? Para ter mais retorno de investimento, eu diminuo o meu capital de giro. Geralmente é isso. Como que eu faço, então? Então, vamos ver como é que a gente faz para diminuir o investimento em capital de giro. Vou compartilhar a tela de novo. Tá? Esse aqui, então, é um exemplo extremo, que é um capital de giro mais do que 10 vezes, 11,3 vezes, o valor do faturamento, né? Então, aqui eu trouxe outro exemplo, o segundo exemplo. Ó. Eu inventei números aqui, né, para vocês perceberem como calcula. O capital de giro, ele é calculado, né, o cliente a receber, o estoque menos o fornecedor a pagar. Léo, é só isso que vai no capital de giro? Não. Essas são as principais contas, para vocês entenderem. Não adianta eu colocar um monte de conta aqui e vocês perder o fio da meada, entendeu? Então, eu estou simplificando. Existem outras contas que vão aqui, tipo os impostos a pagar, os funcionários, folha de pagamento, os créditos, impostos, se eu recebi dinheiro adiantado de cliente ou se eu paguei adiantado para o fornecedor, tudo isso conta no capital de giro. E existe uma coisa que é o balancete que o contador manda, que lá eu tenho todas essas informações e eu posso tirar de lá. Mas eu simplifiquei colocando só essas 3 contas aqui, ó, tá? Para vocês. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa que fatura 100 mil reais por mês, tá? Se ela vende com prazo médio de recebimento de 60 dias, o que é 60 dias? Eu dei o prazo de 30, 60, 90 para o meu cliente pagar. A média é 60. Então, eu tenho de clientes a receber 200 mil. Se eu vendo 100 mil por mês, a média é 60 dias, eu tenho 200 mil a receber. Vamos colocar que eu tenha, para sustentar esses 100 mil de venda, eu tenho uns 70 mil de estoque. Uma loja de roupa, uma distribuidora que compra e vende, não precisa industrializar nada. Então, eu tenho um estoque de mais ou menos uns 70 mil para suportar um mês, 30 dias.
né? E um fornecedor a pagar de 35 mil. Por que vai negativo aqui? Porque eu considerei que eu pago meus fornecedores todos com 15 dias. Então, 15 dias é metade dos 30, logo, se eu tenho um estoque de 70, eu preciso comprar para repor esse estoque todo mês, a metade desse valor eu vou ficar devendo para o meu fornecedor. Eu vou comprar 70 mil, mas quando vira um mês eu só estou devendo a metade, porque eu já paguei, na média, eu já paguei antes de terminar o mês, já paguei. Aqueles que eu comprei antes do dia 15, eu já paguei até o final do mês. Então, aqui eu teria um capital de giro de 200 mil mais 70 menos 35, 235, que dá 2,35 vezes. Aí eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Eu quero aumentar essa venda, eu vou copiar e colar aqui para o lado, ó, e aí eu já botei fórmulas, tá? Eu quero aumentar essa venda para 150... Opa! O que eu fiz aqui? Aqui. Eu quero aumentar 50% dessa venda. Eu quero aumentar para 150 mil. Então, eu vou botar 150 mil aqui, ó. Vocês vão ver que ele já atualizou todas as fórmulas para baixo. Então, o cliente a receber 300, 105 de estoque, fornecedor a pagar 52. Eu tenho que aumentar... Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Eu tenho que ter, para aumentar 50 mil nas vendas, eu tenho que ter 117 mil a mais de capital de giro. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Esse dinheiro eu tenho que tirar do meu caixa ou pegar emprestado. É as duas formas que eu tenho de levantar esse dinheiro para capital de giro. E aí, se eu não fizer esse cálculo prévio, pode começar a faltar dinheiro no meu caixa. Vocês entendem isso? Me façam um sinal se foi muito complicado esse cálculo ou não. Vocês entenderam isso? Tem dúvidas? Me digam quem tem dúvidas. Que dúvidas que ficou aí? Pode falar, Daila. Quem gostaria de trazer a dúvida, que aí eu parto da dúvida de vocês para explicar de uma forma diferente. Todo mundo entendeu? Se eu pedir, vocês vão saber me explicar? Esse tal de capital de giro. Eu vou dar outro exemplozinho aqui para vocês, que talvez vocês vão entender melhor. Então, esse é um capital de giro de 2,35. A cada R$1 vendido, eu tenho que ter 2,35 para poder sustentar essa venda. Significa que, se eu vender mais e não tiver esse dinheiro em caixa, que mesmo vendendo mais, vai me faltar dinheiro. Tá? Agora, vamos fazer o exemplo contrário aqui. Ó. Se de 100 mil, eu passo a vender só 50. O meu capital de giro baixou de 235, eu vou botar, vender 50 não, vou botar 70 mil aqui, tá? Vou mudar o número, senão vai ficar a metade bem certinho, a gente confunde. Então, se eu passar a vender 70, o cliente a receber que era 200 vai vir para 140, o estoque que era 70 eu posso baixar para 49 e o fornecedor a pagar também vai baixar. Neste caso, de 235 mil de capital de giro, eu preciso, nesse momento, só 164. Então, baixou minha venda e sobrou dinheiro no meu caixa. Sobrou 70 mil no meu caixa. E aí que começa a ficar louca a cabeça de quem é um empresário que não entende capital de giro. Vocês estão entendendo isso aqui? Aí ele diz assim, nossa, baixou minha venda, mas está sobrando dinheiro, estou tendo lucro. E aí, em outro momento, ele diz, aumentou minha venda, estou tendo prejuízo, está faltando dinheiro em caixa. Então, essa é a diferença dos movimentos do dinheiro dentro de uma empresa. Se eu não souber calcular isso, minha cabeça confunde toda. Porque eu não vou conseguir gerir isso, entender isso na prática. Que se o meu capital de giro é tipo 2 para 1, quanto mais vender, mais dinheiro vai faltar. Vou ter que ter dinheiro para investir.
E se der uma crise, vai vir dinheiro para dentro do caixa. Esse é o movimento. Mas se eu não entendo isso, eu acho que, cara, mesmo na crise eu estou tendo um monte de lucro. Tem empresário que vai falar assim, porque ele não diferencia lucro de caixa. Esse é um movimento que, na prática, a gente tem que começar a entender. Quem é um pequeno empreendedor tem que começar a entender. Sônia, abre o microfone da Sônia, vamos conversar com ela um pouquinho. Tudo bom, Sônia? A Sônia tem uma loja de roupas, né? Tem. Isso, né, Sônia? Isso. Isso. Você, então, deve ter estoque ali, né? Tenho. Hoje eu não tenho muito mais, porque eu comecei a diminuir o estoque, me preparando para o final do ano, em janeiro, fevereiro, que as vendas caem muito. Sim. Aí E eu cliente a receber você tem, Sônia? tenho. Também tem Tem. cliente a receber. E fornecedor a pagar você tem também, Sônia? Muito pouco. Muito pouco. Vai Então, fazer se a Sônia pegar todos os clientes a receber dela, mais o estoque, menos o cliente a pagar dela, o fornecedor a pagar, ela vai ter o capital de giro que ela precisa para fazer a empresa dela andar. É isso na prática que acontece. Como diminuiu as vendas agora e ela continuou recebendo dos clientes dela, ela diminuiu a necessidade de capital de giro. E nesse momento, se ela dá prazo... Repete aí, porque me Se você... ligaram aqui e me atrapalhou. Isso. Se nesse momento baixou as suas vendas, você Sim, tinha cliente a receber, os teus clientes continuam pagando, alguns sim, outros não, mas sim. diminuiu o valor que tu tem a receber dos teus clientes. Diminuiu também o teu estoque que tu parou de comprar. Sim. Menos o valor do teu fornecedor, essa soma total comparada com o final do ano, o teu capital de giro, a tua necessidade de capital de giro diminuiu. Logo, deve ter vindo dinheiro para o caixa. Sim. Exatamente, ela confirmou. Esse dinheiro que foi para o caixa, ela não pode confundir com lucro. Não. Ela pode sim usar como uma reserva, mas quando voltar a vender e voltar a dar prazo para o cliente, tiver que comprar material dos fornecedores para deixar no estoque, porque sem estoque eu não consigo vender, ela precisa desse dinheiro para reinvestir de volta na empresa no tal capital de giro. Né? É isso. É isso mesmo que ela tem que cuidar. Então, muitos não se atentam a isso e fazem o quê? Pensam que essa sobra de caixa é o lucro. E aí não é o lucro. E aí, quando retoma, ele não tem fôlego para retomar. Quando a gente fala assim, não tenho fôlego para retomar, eu não tenho capital de giro, eu não tenho como investir no capital de giro para retomar e suportar as vendas. Aí, se a Sônia pega, vou te usar de exemplo. Se a Sônia pega esse dinheiro e diz assim, nossa, esse é o lucro que sobrou da empresa, compra um carro novo, aí quando ela precisa retomar a venda e não tem o dinheiro, ela vai fazer o quê? Começa a faltar dinheiro, ela vai pegar emprestado. Quando ela vai pegar emprestado, ela começa a pagar juro. Aí o lucro que antes ela tinha já não é mais o mesmo, porque ela tem que descontar do lucro também o juro que ela está pagando. Verdade. E muitas vezes esse juro é maior que o lucro. Quando o juro é maior que o lucro, começa uma coisa chamada bola de neve. Bola de neve. E aí a gente não consegue mais dar a volta. Esse é um problema clássico de muitos empresários. Por não entenderem uma ferramenta que chama-se capital de giro. Fala, Sônia. Eu estava nessa situação os outros anos. Eu estava sempre virando assim, enrolar. Parecia que tinha lucro, mas não tinha. Aí eu tinha que reinvestir meu dinheiro que eu tinha recebido, eu tinha que investir todo novamente. Aí meu dinheiro ficava todo preso. Aí entrava no cheque especial, aí pagava juros. Agora, o ano passado, eu comecei a me organizar de uma forma que, nos momentos de baixa, eu estou bem mais tranquila. Isso. E você reserva aquele dinheiro, né? Uhum. Então, aqui
Aqui, Sônia, obrigado pela tua participação, Sônia. Aqui, ó, a Luciana botou. É bastante complexo. É uma forma... ele não é tão complexo, é só você entender a lógica dele, né? Se você depois, uma hora, brincar com os números, você vai perceber com os números da tua empresa, os números reais. Mesmo que não seja exatamente aquele, você tem noção de quanto que é o teu valor a receber de clientes, quanto que é o teu estoque, você tem noção. E aí você começa a fazer algumas brincadeiras ali. E eu vou fazer essas brincadeiras para vocês entenderem melhor. Então, a Neuraides pediu, Léo, explica novamente, o aumento de vendas não significa aumento de capital de giro? Se eu aumentar as vendas, significa que eu vou ter mais necessidade de capital de giro, né? Eu vou explicar para vocês de uma forma diferente. E a Cibele também pediu, qual o cálculo, né? Então, vamos lá de novo. Vou agora compartilhar a tela aqui e vou de novo fazer o cálculo com vocês. Tá? Aqui eu não vou botar mais fórmula, vou fazer o cálculo na mão. Tá? Então, vamos lá. Eu vendia 100 mil e eu quero aumentar para 150. Então, meu faturamento mensal, 150 mil. Tá? Se eu tenho clientes a receber, as vendas a prazo. Tá? As vendas a prazo. Se a média é 60 dias, eu estou apontando com o dedo, vocês não vão ver. Eu vou ter que usar o mouse aqui, senão estava pensando e vocês estavam vendo. Se eu vendo com média 60 dias, eu tenho a receber do meu cliente 2 vezes o valor de uma venda mensal. Se eu vendo 150, eu vou ter 300. Tá? O meu estoque para 30 dias, aqui eu chutei que o estoque é 70% do valor da venda. Tá? Não está muito fora do que acontece num comércio normal aí. Então, se for 70% do valor da venda, eu vou ter 105 mil de estoque. Tá? Aumentou de 70 para 105. Então, percebam, da onde vem os 100 mil a mais do cliente a receber? Ó, de 200 para 300. É uma diferença. Da onde vem? Eu tenho que ter esse dinheiro para suportar isso. Né? Eu saio de algum lugar. Sai da onde? Eu tive que comprar mais mercadoria, todas essas coisas, né? Eu tive que botar, nesse caso aqui, mais 35 mil de estoque. Então, esse dinheiro, se ele não estava guardado no caixa da empresa, eu vou ter que buscar ele emprestado. Então, o fornecedor a pagar aqui, eu estou usando 50% do estoque, tá? Então, nesse caso, eu vou botar também 50% do estoque, que é 52.500. Então, os parâmetros são os mesmos de antes. Não mudou nada dos parâmetros. Eu só estou aumentando todos proporcional ao... Aqui tem que ser negativo. Proporcional ao aumento de venda. Então, se aumentei a venda, eu vou ter mais clientes me devendo, porque o prazo eu dou para todos. Eu vou precisar ter mais estoque para suportar essa venda e eu vou precisar ficar devendo mais para fornecedores. Aí eu vou pegar e botar a soma. Aqui, soma. Eu boto a soma. Então, ele foi... Não, a soma aqui, não boto de cima, só bota esse aqui, 27. Não soma o valor da venda. Então, o meu capital de giro aqui aumentou de 230 para 352. Tá? Bom, por quê? Eu tive 100 mil... Da onde que veio esses 352? Eu tive 100 mil a mais aqui, no cliente a receber. Já vou botar uma fórmula aqui. E eu tive 105 menos o estoque de antes. Eu tive que investir mais 35 no estoque. E o... Não, aqui tem que ser menos. E no meu fornecedor me ajudou com 17 mil, que eu fiquei devendo a mais para ele. Então, o fornecedor, quando eu fico devendo, ele está me dando crédito, né? E aí aqui eu chego na diferença dos 352 para o 235. Então, aqui tem que ficar uma mensagem bem clara. Quando eu aumentar a venda, eu preciso ter mais dinheiro investido em capital de giro.
né, nessas condições aqui. Se eu olhar o meu exemplo, o terceiro exemplo aqui, nem sei se eu vou dar para vocês esse exemplo aqui. Por quê? Aqui, o segundo exemplo, ele é o quê? Deixa eu tirar compartilhamento. É o exemplo mais ou menos de um comércio normal aí, tá? Uma loja de roupas, uma revenda de produtos químicos, de produtos de limpeza. Ele gira por aí, não é muito diferente disso. Agora eu quero trazer um exemplo de um que tem capital de giro invertido. O que é capital de giro invertido, Léo? É quando eu consigo vender à vista e comprar a prazo. Vocês viram naquele exemplo ali? Alguém falou? Não? Nesse exemplo aqui, eu vendo com 60 dias e compro com 15. Agora, o terceiro exemplo aqui, ó, é os mesmos 100 mil de venda, só que eu vendo tudo à vista, ó, no cartão, à vista e tal. Não vendo nada, absolutamente nada a prazo. Então, eu tenho quanto de cliente a receber? Nada, é zero. O estoque, eu coloquei estoque para 15 dias. Então, eu estou sempre comprando estoque para 15 dias, 35 mil. Eu mudei todos os parâmetros, tá? E o prazo de pagamento para meu fornecedor, do que eu compro, eu botei 30 dias. Então, eu tenho 70 mil, que é os mesmos 70% do valor da venda. Vocês viram que o capital de giro aqui está invertido. O que significa isso? Quanto mais eu vender, mais caixa eu tenho. Só que eu tenho que lembrar que eu vou ter que pagar o fornecedor. Então, neste caso, quando baixa a minha venda, eu tenho que ter dinheiro para suportar o pagamento dos meus fornecedores. É invertido daquele outro exemplo, né? Esse movimento de capital de giro é um negócio que vocês têm que, o pequeno empreendedor tem que aprender a pensar dessa forma e saber qual é a sua forma de capital de giro. E aí eu quero me disponibilizar aqui, se vocês tiverem algum exemplo aqui para mim trazer. Vamos ver aqui, ó. A Cibele trouxe. Qual é o cálculo? Olha o meu exemplo. Loja de mala de bolso, faturando 7 mil, cliente a receber 2 mil, estoque, eu vou anotar isso aqui e vamos fazer teu exemplo. Ó. Fatura 7 mil, cliente a receber 2 mil, cliente a receber 2 mil, estoque de 9. Estoque de 9. Fornecedor a pagar 3 mil. Então tá, vamos calcular esse da Cibele aqui, quanto que é o capital de giro dela. Vamos lá. Então aqui nós vamos trazer o... Vou copiar aqui para o lado. Exemplo. Cibele. Não lembro se é assim que escreve, mas eu acho que é assim. Então, tá. Então, aqui não vamos botar o faturamento mensal, vamos botar o faturamento de 7 mil. Ela tem clientes a receber 2 mil, ela tem um estoque de 9 mil, então vejam que o maior dela aqui é o estoque, e fornecedor a pagar eu diminuo 3 mil. Então, ela precisa ter um capital de giro de 8 mil. Que é a soma dos 2 mais 9 menos os 3. Então, para sustentar uma venda mensal de 7 mil, ela precisa ter 8 mil de capital de giro, nessas proporções. Se ela dobrar aqui o faturamento dela, vamos usar o exemplo, ó, 14 mil de venda. Vamos dizer que é a mesma proporção, 4 mil de cliente, dobrei, estoque eu vou precisar, posso ter 18 mil ou menos, né? E fornecedor menos 6 mil. Se fossem os mesmos parâmetros, qual é que seria a necessidade de capital de giro dela? O dobro dos 8 mil. Então, ela tem que saber, se eu dobrar a venda, eu preciso dobrar meu capital de giro aqui. Crítico quanto uma indústria lá aqui. As nossas indústrias hoje é 3. Então, para cada 10 mil a mais de venda, eu tenho que ter 30 mil de capital de giro. Como que é o movimento quando eu quero reduzir meu capital de giro? Eu tenho que trabalhar em 3 frentes, né? Uma, baixar o prazo do meu cliente.
Aí tem que ver se o mercado aceita. Muitas vezes o mercado não vai aceitar. Eu tenho que reduzir o meu estoque. Aqui a gente entende por que os japoneses inventaram o tal do just in time, né? Ou sistema Kanban. Cara, uma indústria grande como a Toyota, imagine quantos bilhões eles não economizam de dinheiro que estava no estoque, né? E eu aumento o prazo do meu fornecedor. Digo, fornecedor, eu não aceito que tu me aumente preço e eu preciso que, em vez de 30 dias, você me dê 60 dias, 90 dias para pagar. E só comece a cobrar depois que você alimentar aqui dentro da minha fábrica aquela caixinha ali que o montador direto vai pegar. É isso que a Toyota faz. Então, imagine quantos bilhões de dólares eles não levantaram de caixa fazendo isso. E é por isso que eles fazem isso, né? Porque o dinheiro que hoje, por exemplo, nós que não temos o Just in Time, o sistema Kanban, o sistema Toyota de produção, investimos 3-1. R$3 para cada um de venda. A Toyota, com certeza, é muito menor a necessidade de capital de giro deles para poder rodar o negócio, né? Porque eles fizeram isso. O cliente, talvez transferindo todo o prazo do cliente para o banco, então eles devem receber a fábrica, pelo que eu sei, as fábricas de carro recebem à vista, quem financia é o banco. O estoque deles reduziu ao máximo também e o fornecedor dá prazo. Dessa forma, então, ele levantou um dinheiro que nós, empresários, não vimos nunca a cor desse dinheiro chamado capital de giro, que é o maior investimento que a gente tem em uma empresa. Pelo menos as empresas parecidas com a que eu faço a gestão. Já um supermercado que recebe consignado muitas vezes o produto, ele tem o capital de giro invertido. Então, vocês todos devem conhecer uma grande rede de lojas que o Luciano Hang tem, que é um baita do marqueteiro, né? Ele é careca que nem eu assim, só que eu talvez não seja tão inteligente quanto ele, porque eu uso capital de giro de 3-1. Ele, com certeza, o capital de giro dele é muito baixo, né? Porque saiu agora uma entrevista que ele trouxe até o dono de uma fábrica de chocolates lá com... Quantos funcionários? Eram muitos funcionários assim, fabricando chocolates para Páscoa, e todo o estoque que ele tinha dentro das 100 e poucas lojas da Van era tudo consignado. Significa o quê? Que ele não botou um pila de capital de giro. De quem foi todo o risco? Da fábrica de chocolate. E se quiser fornecer para ele, a Van tem que ser assim. Então a gente pensa às vezes, né? Cara, quanto custa colocar uma loja da Van? Ele bota uma loja nova por mês, sei lá. É muito rápido, né? Então, por exemplo, essa aqui de Caxias do Sul, ele locou. Quem construiu foi o Zafari, que é dono do Stock Center, que é do lado da loja da Van. E então, eles construíram nos moldes que a Van quis e eles locaram a loja. Cada loja nova que eles colocam, os fornecedores, a maior parte dos fornecedores, colocam mercadorias consignadas lá dentro. Ou a primeira abastecida é de graça, né? Os supermercados fazem muito disso. Aqui tem o Andreassa, a rede grande aqui de Caxias do Sul, e a gente conhece os donos aí, e eles falam que a primeira abastecida do supermercado, todos os fornecedores dão de graça. Eles não gastaram nada para colocar o primeiro estoque dentro do supermercado. Então, o capital de giro de um supermercado que vende a maior parte tudo à vista, todo mundo vai lá, passa o cartão ou paga em dinheiro, ele é invertido daquele que eu falei. É uma, vamos dizer assim, uma mina de ouro, né? Vamos ver que pergunta mais temos aqui. Ana Amélia. Fale do outro exemplo, por favor. Restaurante que vende à vista. Ana Amélia, se você tiver algumas informações a mais, a gente pode montar juntos aqui. Ou eu posso especular esse. Temos 10 minutos ainda. O Mário falou. Acho que tem uma grande dúvida, seria a diferença do capital de giro e caixa. Sim, posso explicar. Tem como informar, por exemplo, tem como informar no exemplo 2, por exemplo, a informar a questão de caixa. O capital, quando a gente faz a fórmula, Mário, do capital de giro, o caixa não se envolve, tá? Então, para
investir mais no cliente a receber, em estoque, eu vou usar o dinheiro do caixa. Se eu não tiver dinheiro do caixa, eu vou ter que captar no banco. Então, capital de giro é quanto eu preciso para fazer o negócio rodar. Quanto eu tenho de cliente a receber, de estoque, menos o fornecedor a pagar. Esse é o caldo grosso assim, no capital de giro de um comércio normal, de uma indústria, né? O caixa é o quê? Quando existem movimentos de redução de capital de giro, para onde vai o dinheiro? Vai para o caixa. Reduzir o capital de giro, que é o exemplo que eu mostrei para vocês ali, era um aumento do capital de giro. Aí o dinheiro sai da onde? Sai do caixa e vem para capital de giro. Sai do caixa e vai para o cliente a receber, sai do caixa e vai para fornecedores, sai do caixa, vai para estoque, né? E quando diminui a necessidade de capital de giro, o dinheiro volta para o caixa. É esse o movimento que faz e a diferença entre capital de giro e caixa. Explica novamente como separar capital de giro, caixa e lucro. Ele já é separado por natureza, Neuraides. Né? O capital de giro é o que eu expliquei agora. Então, é o que precisa para a empresa estar em movimento. Porque se eu não tiver como sustentar meu cliente, ele precisa comprar prazo, eu não consigo vender. Se o cliente não me compra à vista, minha venda vai baixar. Por exemplo, nós lá da indústria, se amanhã eu chegasse lá e dissesse assim, eu quero reduzir meu investimento em capital de giro. Eu quero que esse dinheiro saia de capital de giro e venha para dentro do caixa. Eu chegaria lá e diria assim, meu sócio lá, Adriano, a partir de hoje nós só vamos vender à vista. Ele vai falar o quê? Tu enlouqueceu, né? Nenhum cliente vai comprar à vista. Todos compram a prazo, nenhum vai comprar à vista. Então, eu não teria como fazer isso hoje. Eu não tenho como reduzir o prazo do meu cliente. Eu gostaria muito de trazer para 30 dias. Cara, se eu trouxesse de 70 o prazo médio de recebimento para 30, eu levantaria um dinheiro enorme dentro da empresa, que é um dinheiro que a gente não vê, que está em capital de giro. Então, por que eu não posso reduzir o prazo? Porque todo o mercado, todos os concorrentes atuam com esse prazo. E eu não posso ser um cara marchando errado no meio de todos os outros soldados, entendeu? Eu tenho que marchar no mesmo passo. É o mercado que muitas vezes dita isso. Já, por exemplo, num supermercado, alguém vai lá e pede, me anota aí que eu venho te pagar no mês que vem, ou me faz um boleto que eu te pago o boleto. Cara, o mercado não faz isso. Hoje, a maior parte dos mercados não faz isso, a não ser um mercadinho de bairro, né? Então, passa o cartão ou paga em dinheiro. Então, aquele tipo de comércio, todo mundo já está acostumado a fazer isso. Se eu fizer lá na indústria isso, 90% dos clientes não vão comprar. Capital de giro e lucro. Lucro é a diferença entre o valor que me custou o produto e o valor que eu vendi o produto, né? Tem os tributos aí no meio e tal. Esse é o lucro. Mas esse lucro, ele não tem nada a ver com o capital de giro, né? Eu posso comparar o lucro com o capital de giro, que é o valor investido no negócio, para saber quanto está sendo o meu retorno do investimento. Então, se eu investir, vamos voltar ao exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui. Primeiro exemplozinho aqui em cima que tem o lucro. Ó. Se eu investir 400, então vou botar aqui, ó, valor investido em capital de giro. Eu investi 452 mil em capital de giro, 452 mil dólares. E para a venda de 40 mil eu tive 4 mil dólares de lucro, eu divido os 4 mil dólares de lucro, percebam, 4 mil dólares de lucro é 10% da venda. Esse é o lucro. Então, lucro é a relação de quanto sobrou de dinheiro para quanto eu vendi de produto. Tá? Agora, o retorno do investimento é a relação quanto eu tive de lucro para quanto eu investi de produto. Vê aqui, ó. Está dividindo os 4 mil pelo quanto tem investido de capital de giro. Quanto que eu investi para esse negócio estar rodando. Eu preciso de 452 mil e tive 4 mil de lucro.
Então, o meu retorno do investimento é de 0,88% e o lucro é de 10%. Uma coisa diferente da outra. Uma está baseada nas vendas e outra está baseada no valor que eu investi para aquele negócio rodar. São duas coisas diferentes. Por isso que vocês precisam saber quanto que é a venda que eu tenho que ter e quanto que é o capital de giro que eu preciso investir no negócio. Aí, dessa forma, eu consigo visualizar, né, que esse capital de giro precisa ser preservado. Se eu não sei quanto é o capital de giro da minha empresa, cara, eu começo o negócio com um risco muito grande. Todo mundo que é empreendedor, é empresário, precisa saber disso. Precisa saber fazer esse cálculo. Mesmo um prestador de serviço também vai ter capital de giro. Quem presta um serviço também tem, porque às vezes vai prestar serviço a prazo e vai ter um custo para prestar aquele serviço. Por exemplo, a Morgana, ela presta serviço de transporte executivo. Ela tem o custo do carro, da manutenção do carro, da depreciação do carro, dos pneus do carro, do combustível do carro. Isso tudo é custo. Quanto que ela tem de clientes a receber? O cliente a receber menos os custos que ela pagou, combustível, mensal e tudo, é o capital de giro dela, que ela precisa ter para manter a empresa rodando. Então, o cliente não vai pagar ela a cada corrida, talvez vai pagar ela com um cheque pré-datado, se ela está prestando serviço numa empresa uma vez a cada 30 dias, é algo assim. Então, também vai ter no serviço o capital de giro. E a gente precisa saber qual é o valor que eu preciso investir em capital de giro para não misturar as coisas, né? Se eu misturar todas as coisas ali, então eu começo um negócio sem saber de verdade quanto eu preciso investir nele. E aí eu posso estar achando que eu preciso investir 10 mil para começar um negócio e se depois, na hora que eu já fiz os movimentos iniciais, eu estou lá, eu não tenho mais como recuar. E aí eu vejo que eu preciso mais 20 de capital de giro. Aí o que eu faço? Aí eu já estou dentro do negócio. Eu perco os 10 ou invisto mais 10 para chegar nos 20? Aí lá, muitas vezes, eu vou correr atrás, vou pagar um juro exorbitante. Por quê? Porque eu não soube dimensionar o capital de giro e nem sabia o que era o tal do capital de giro. Por isso que é tão importante a gente ter noção desse número, né? A base é o que eu tenho a receber mais o estoque menos o que eu tenho a pagar. É o grosso modo do capital de giro. Vocês podem depois pegar a gravação, essas planilhas vão estar ali. Se vocês precisarem as fórmulas para fazer isso, depois a gente vai ver. O site hoje estava com instabilidade na internet, estava fora do ar. Mas nós podemos disponibilizar essa planilha também amanhã. Se vocês quiserem, perguntem nos comentários e eu disponibilizo essa planilha para vocês. Como é o caso de serviços online? Bem perguntado aqui pelo Dylan, né? O Morgana também pediu aqui. Então, eu preciso calcular o capital de giro antes de começar o negócio. Com certeza, porque você vai precisar colocar dinheiro nesse capital de giro. Nós nunca calculamos isso. A maior parte nunca calcula, Morgana. Não se sinta privilegiada. A maior parte nunca calcula, porque não sabe como isso funciona. Nos transportes e turismo, quanto mais eu trabalhar, mais eu gasto. Sim. Só que a tua receita tem que ser maior que o teu gasto. Tu precisa saber se tu está tendo lucro ou prejuízo, né? É diferente do cálculo do capital de giro. Lucro prejuízo é receita menos despesa. Cálculo simples. Quanto entra no mês, quanto eu gasto no mês. Sobrou quanto? Sobrou tanto. Esse é o lucro. E aí eu preciso agora saber, para fazer essa venda, quanto de capital de giro eu preciso, que é clientes a receber, mais estoque, que no teu caso não tem estoque, menos os teus fornecedores a pagar. Porque o combustível pode ser que tu pague parcelado também. E aí, se tu conseguir parcelar teus fornecedores, já que tu não tem estoque, e receber à vista dos teus clientes, pode ser que tu zere o teu capital de giro. E aí tu vai ter um valor menor investido no negócio. Isso é o ideal, né? Todo mundo conseguir
chegar próximo a zero capital de giro, é ótimo. Ótimo. Porque é menos valor investido no negócio para ele poder gerar as vendas. Serviço online. Muito bem. Qual que vai ser o capital de giro do serviço online? Se eu faço a venda de um curso, por exemplo, um produto de conhecimento, como o Hilário, ele faz venda lá parcelada. Ele parcela em até 12 vezes lá no cartão de crédito. Então, ele não recebe tudo à vista. Ele tem que somar todas essas vendas, estoque ele não tem, e ele tem que reduzir do que ele tem a pagar. Esse é o capital de giro dele, né? Que suporta lá 12 meses. Então, serviço online, o cálculo é o mesmo, né? Não vai mudar muita coisa. Mas o recado aqui que eu queria dar para vocês é o seguinte: antes de começar um negócio, vocês precisam ter noção, principalmente negócio físico. Negócio físico. Vocês precisam ter noção que vai existir um dinheiro que vai ser aplicado no capital de giro, que, via de regra, nos negócios normais, que vendem a prazo e compram com menos prazo do que vendem e precisam manter estoque, é o maior investimento que se tem. É o maior investimento que você tem. E antes de começar o negócio, eu preciso levar isso em consideração. Você vê ali a questão da Cibele, que vende as malas, né? Que ela precisa ter 9 mil de estoque de malas. E talvez ela não consiga baixar isso. Se ela baixar, já vai faltar um modelinho lá que pode ser alguém que vem e tu não tem aquele modelo para oferecer. Então, se é para ter uma linha, eu tenho às vezes que ter a linha completa daqueles produtos. A Sônia, a mesma coisa. Ela olha lá para as roupas dela, então ela precisa ter blusa, calça e casaco. Se ela começar a deixar faltar casaco, veio um cliente, a Sônia não tinha casaco, vou ter que procurar em outro lugar. Talvez ela não volte porque não tinha casaco. Quando ela precisar calça, mesmo ela vendo que tinha calça, eu vou em outro lugar, aquela vez fui lá e não tinha casaco para vender. Já pode perder um cliente por causa disso. Então, a necessidade de estoque num negócio físico é muito grande. Tem que ter o estoque. Não pode deixar de ter, senão você perde venda. Qual seria o cenário ideal para um restaurante que serve rodízio, visto que as vendas são sempre à vista? Ótimo, já veio o capital de giro lá para baixo, porque a venda é à vista. Em dinheiro, débito ou crédito. E que precisa manter um estoque razoável. Qual seria o cenário ideal? O cenário ideal aqui, neste caso, que tu precisa manter o estoque razoável, para reduzir o teu capital de giro é pagar com o maior prazo possível para o teu fornecedor. Quanto mais prazo você conseguir do fornecedor, você consegue reduzir significativamente o teu capital de giro. Se tu ficar devendo para o teu fornecedor, devendo assim, sem atrasar o título, né? Como que eu consigo isso? Tendo prazo maior. O mesmo valor que tem no estoque, se tu vende tudo à vista, teu capital de giro vai ser praticamente próximo a zero. Então, trabalha no fornecedor, te dando mais prazo, Ana Amélia, que tu vai conseguir reduzir bastante. Agora, se tu compra do teu fornecedor tudo à vista, tem estoque alto e ainda dá prazo para o teu cliente, que pode ter clientes mensalistas lá, com certeza você vai ter um valor significativo em capital de giro. Que a gente nunca vê esse dinheiro capital de giro, gente. Esse capital de giro aí é assim, eu sei que está lá, mas o empresário nunca consegue colocar a mão nessa grana. Pessoal, mais alguma dúvida? Se tiver, a gente pode voltar nesse assunto com exemplos reais. Se vocês me trouxerem números, podem passar números privado aí, pelo Insta ou pelo Face, no Messenger do Face, números privados. Gostaria que tu não abrisse meus números. Tu pode usar os números. Aí eu uso os exemplos aqui, mas eu não digo de quem é. Aí a gente pode começar a trazer exemplos reais e eu contribuir dessa forma para vocês descobrirem qual é o capital de giro e também dar sugestões do que pode ser feito para reduzir, né? Porque se eu conseguir reduzir a minha necessidade de capital de giro, é dinheiro que vai para o caixa. É dinheiro quentíssimo que vai para o caixa, se eu conseguir reduzir o capital de giro. Léo, Nem todos os negócios podem.
Eu tenho uma pergunta. Que o meu caso, então, é o mesmo do Dylan, né? Que então, se eu trabalho, eu tenho gasto, né? Se eu vou atender em um determinado lugar, eu tenho gasto, senão eu só atendo de casa. Então, o meu gasto fixo, eu não tenho um gasto fixo com o meu negócio. Que é o mesmo caso do Dylan. Se ele prestar serviço, ele vai emitir nota fiscal, tem imposto. Se ele vai atender em algum lugar, ele vai ter o custo daquele espaço. Senão, meu caso é esse também. Como fica o capital de giro nesse sentido? O negócio online tem essa vantagem grande porque o capital de giro reduz significativamente, né? Então, eu não vou ter, por exemplo, para mim faturar 10 mil por mês, eu não vou ter 3 vezes que nem eu de capital de giro, lá, que nem lá nas indústrias, né? Porque eu não tenho estoque. E eu também não recebo muito, talvez não recebo muito parcelado. O serviço prestado no mês eu recebo já até ali pelo dia 10 do outro mês, né? Mas o meu capital de giro para fazer o negócio girar vai ser tudo que eu tenho de bens, de direitos a receber, bens no caso do serviço online não tem, todos direitos a receber, tá? Então eu somo tudo, por exemplo, se eu tenho cartão de crédito que vai entrar parcelado, eu boto, né? Se eu tenho cheque pré-datado, eu boto, se eu tenho clientes que vão me pagar até tal dia. Então, quando que eu faço isso? Eu levanto uma vez por mês, por exemplo, no dia 31, eu vou levantar esses números. Então eu somo tudo que eu tenho a receber, vocês não têm estoque, menos tudo que eu tenho a pagar de situação, de coisas que precisaram para gerar essa receita. Entendeu? Então, por exemplo, se tu tem determinado um salário para ti, tu tem a tua empresa e essa empresa te dá um salário. Então, esse salário vai ser diminuído desse valor aqui. E aí você vai ter o capital de giro. Mas um serviço online, ele vai ter um capital de giro infinitamente menor, né? E não vai ser tanto uma preocupação quanto um negócio físico. Um negócio físico. Por isso da vantagem, né, Márcia? Por isso da vantagem de você ir para o online. Ir para o online. Nossa, isso é fantástico. Isso é fantástico, porque você não tem esse investimento de capital de giro. Agora, se eu for para o online para vender algum produto físico, então vai ter. Eu só não vou ter algumas despesas com aluguel, com ponto, com esse tipo de coisa, né? Vou ter outras, que é logística e tal. Mas eu vou ter estoque, eu vou ter cliente a receber e vou ter fornecedor a pagar. Então, se eu vender bebidas online, né? Eu não vou ter capital de giro? Vou ter capital de giro, porque eu preciso sustentar estoque, eu preciso sustentar cliente a receber. Pode ser que não seja tanto quanto alguém que tem um ponto fixo para vender bebida online. Vender bebida fisicamente, né? Vai um no balcão e compra. Mas eu vou ter também. Agora, vender um serviço online ainda, aí reduz bastante o capital de giro. Por isso que muita gente vai para esse ramo. Porque como eu, por exemplo, aqui confunde, né? Que é o meu caso. Então, eu não tenho despesa fixa, não tenho um espaço físico. Então, as minhas despesas são as minhas particulares e as despesas de quando tem deslocamento, quando tem, né? Sim. Aí que vira... Mas eu entendi. Obrigada. Tá bom. Então, gente, nós já estamos avançados no horário. Eu vi que tem mais perguntas aqui. Vocês mandem essas perguntas no meu Messenger lá, privado. Botem os números lá, aí eu não divulgo o número de ninguém e a gente calcula e traz esses exemplos na próxima aula, tá? Quinta-feira a gente vai ter aula com a Márcia. Aí vamos ver, conforme vierem as dúvidas, nós podemos abrir a sala sexta-feira e tirar essas dúvidas, tá? E aí eu falo um pouco mais sobre capital de giro, faço outros exemplos com esses exemplos que a gente tem para vocês criarem clareza no que diz respeito a isso. Se tiver alguém que tem um negócio físico, como a Cibele, trouxe exemplos aqui. Ficou claro, Cibele? Ficou claro para vocês? Ficou, né? Então, ela trouxe os exemplos, ela tinha os números ali, ela já trouxe os exemplos, a gente calculou.
Tá bem? Comentem na publicação da aula. O Dylan está pedindo aqui. Ótimo. Comentem na publicação da aula. E botem os números de vocês lá. Quem quiser abrir, quem não quiser abrir, coloca privado, que aí a gente traz na próxima aula. Se tiver bastante comentários, que eu possa abrir uma sala, a gente abre uma sala sexta-feira. Tá ok? Obrigado, gente, pela participação. Bom descanso. Gratidão, Léo, pela excelente aula. Gratidão. Quem está falando? Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Gratidão, Obrigado, Léo. querido. Um grande abraço, então. Bom descanso para vocês. Até.